E quais são os modelos ou níveis de integração regional? Como vimos, o Benelux iniciou com uma zona de livre comércio, cresceu e tornou-se a União Europeia, que é um bloco mais integrado atualmente. Mas para chegar a um nível da União Europeia, tem que se passar por vários outros níveis. Então, os blocos econômicos têm vários níveis de integração. Então, depende o quê? Depende da integração da economia, da integração social e também da integração política. Inicialmente, são acordos econômicos que depois crescem para acordos sociais e também até acordos políticos entre si. Os blocos que estão em fase inicial possuem menor integração. Aquilo que eu falei que é a integração apenas econômica referente à troca de produtos, não com taxas, com regras econômicas entre si, apenas com troca de produtos e redução gradativa até a eliminação das barreiras alfandegárias. Cada nível de integração regional depende da intensidade das relações e acordos entre os países membros. Esse acordo tem que valer para todos os países, então não pode um país não concordar com esses acordos. É comum ter entre os países membros efetivos o poder de veto. Quando um país não concorda, então nenhum vai assinar aquele acordo mostrado. Então todos têm que estar em consenso para que as relações sejam o mais amistosas possível. Então nós temos aí o primeiro nível de integração, que é a zona de livre comércio, que é a apenas troca entre produtos. A união aduaneira, que já ocorre integração social e algumas regras econômicas. O mercado comum, que é quando a economia funciona como um único país, com todas as regras iguais, regras econômicas iguais para todos. A união econômica monetária é quando já possui uma moeda para todos os países, uma moeda única. E a união política, que é uma forma ainda em discussão, abstrata, que não existe ainda nenhum tipo de bloco econômico como união política. Então, iniciando com a zona de livre comércio, ela vai ter uma eliminação progressiva das barreiras alfandegárias para o comércio. Então, a zona de livre comércio é puramente comercial, é puramente troca de produtos. E o objetivo é essa troca de produtos ficar livre, os produtos entrarem e circularem entre os países membros livremente. Cada país membro tem políticas tarifárias externas ao bloco próprias, então eles são livres para trabalhar com outros países fora do bloco econômico. O NAFTA é um exemplo desse tipo de integração. O NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, é formado pelos países justamente da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México. A União Aduaneira tem como objetivo a eliminação das barreiras alfandegárias, a exemplo da zona de livre comércio, e também tem uma tarifa externa comum ao bloco. Então, os países que queiram negociar com outros países fora do bloco têm que obedecer àquela taxa que é fixada de importação comum para todos. Então, você não pode negociar com um país fora do bloco diferentemente do outro país, como por exemplo, o Brasil e a Argentina tem que ter uma tarifa externa comum. Então, comprando produtos da Alemanha, essa taxa tem que ser igual. Se for taxada em 10%, 20%, 30%, ela é igual para Brasil e Argentina comprando da Alemanha, por exemplo. Então, essa tarifa externa tem as mesmas taxas alfandegárias sobre produtos importados, que é aquilo que eu falei da compra dos produtos da Alemanha, tem que ser uma taxa só para todos eles. O Mercosul é um exemplo dessa integração. O objetivo do Mercosul, na verdade, é se tornar um mercado comum, visto que o próprio nome, nomenclatura do bloco é Mercado Comum do Sul. Mas ele ainda está no nível de União Aduaneira, que é formado atualmente por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Só que a Venezuela atualmente encontra-se suspensa devido a alguns delitos. O mercado comum, que é um sistema mais avançado, possui as mesmas características da União Aduaneira, ou seja, taxa única para o mercado externo, além de livre circulação de investimentos e de pessoas. Então, quando o Mercosul tornar-se um mercado comum, ele vai ter livre circulação de pessoas
e investimentos, ou seja, livre circulação de capital e também de profissionais, para trabalhar em qualquer lugar dentro do bloco. Então a gente pode se formar na Argentina, no Paraguai, no Uruguai e trabalhar em qualquer país desse bloco. Estabelece padronização entre as leis trabalhistas, tributárias e outras, ou seja, há uma lei fixa trabalhista. A lei trabalhista vai servir para todos os países, então está longe ainda de acontecer no Mercosul, visto que leis trabalhistas mudam o tempo todo aqui no Brasil. Leis tributárias, que são os impostos e taxas pagas por todos os serviços, como Detran, como luz, água, etc. E além de outros tipos de taxas que a gente paga nos bancos ou na própria Receita Federal. Então, quando há essa padronização, aí o Mercosul se tornará um mercado comum, que ainda está distante. Hoje nós temos o quê? Livre circulação de mercadorias e ainda de pessoas como turismo, mas não de pessoas como prestador de serviço no Mercosul. A União Europeia é um exemplo desse tipo de integração. A União Europeia tem leis trabalhistas próprias para todos os países do Mercosul, tem leis tributárias, uma taxa fixa de mercado, além de outras taxas. Então o Mercosul é o bloco mais avançado de todo o mundo. A União Europeia é o bloco mais avançado de todo o mundo. Então ele é formado por quase todos os países, com exceção da Noruega, Suíça, Croácia, Sérvia, Montenegro, Bósnia, Herzegovina, Macedônia, Albânia, Rússia, Belarus, Ucrânia e Moldávia. Esses países não fazem parte da União Europeia, visto que Rússia, Belarus, Ucrânia e Moldávia fazem parte de outro bloco econômico que é a CEI, que nós vamos ver lideradas pela Rússia, sendo que atualmente o Reino Unido está em processo de separação da União Europeia. Está parado esse processo de separação justamente por conta da pandemia, e que esse processo é chamado Brexit, que é a saída dos britânicos. A união política, como eu já falei, não tem nenhum tipo de mercado comum. A União Europeia tende a ser uma união política, mas para isso necessitará de leis políticas únicas e eleger um único representante para todos os países do bloco. A União Econômica e Monetária é quando, como eu falei, quando há a integração e também a moeda única entre os países, circulação de um único tipo de moeda. Então ela tem um valor fixo entre os países membros. Atualmente é o mais avançado tipo de bloco econômico, já que a união política não existe, prevê as mesmas características do mercado comum e adota a moeda única e o Banco Central único. Então esse Banco Central, na União Europeia no caso, ele é que determina as regras monetárias para todos os países, ou seja, para todo o bloco, todos os membros do bloco. Também possui instituições supranacionais, tem o Tribunal Supranacional, Tribunal da União Europeia, ministérios do bloco e também Parlamento da União Europeia. Além de cada país ter o seu próprio tribunal, ministério e parlamento, tem as instituições supranacionais que regulamentam questões de acordo com todos os países. Além disso, é padronizada a política econômica, é padronizada a política monetária de todos os países membros. Então, todo tipo de política referente à economia e à circulação de moeda e valorização da moeda é definida por esse Banco Central único. A União Europeia é um exemplo desse tipo de integração, mas não é a União Europeia toda, é apenas a maioria dos países que fazem parte da chamada zona do euro. Nessa atividade vocês irão construir uma tabela que caracterize os níveis de integração regional entre os países, ou seja, vão caracterizar os tipos de blocos econômicos. Então aqui você coloca o modelo, que são zona de livre comércio, união aduaneira, etc. Coloca o nome do modelo. Vão explicar como é a relação comercial entre os países, nessa coluna aqui, em relação a cada modelo. Depois, explicar as relações sociais, as relações financeiras e as relações monetárias entre os países do bloco, de cada tipo de bloco aqui. Okay?